Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Nós recebemos aqui no DC Notícias o desembargador Fagundes Cunha, que amanhã vai abrir um evento aqui na cidade, um evento para falar do quê? Seja muito bem-vindo. Obrigado, uma alegria imensa estar aqui falando para os seus ouvintes. Nós estamos realizando pela Escola Judicial da América Latina, com o apoio da Rede Latino-Americana de Juízes, um seminário a respeito do novo processo civil. Mas é uma visão em relação aos tribunais superiores e a uma cidadania cosmopolita da Unasul. O que dizer de uma maneira mais clara para o ouvinte? A preocupação são os novos paradigmas, a nova visão filosófica para uma prestação jurisdicional mais rápida e a construção da cidadania sul-americana. Nós temos a preocupação com a cooperação judicial, com a uniformização dos precedentes pelos tribunais superiores, as novas modalidades das rotinas dos recursos, a questão dos honorários dos advogados, enfim, há toda uma mudança que se tenta melhorar a gestão jurisdicional. Quanto tempo levou para fazer todas essas mudanças? Olha, o processo, a grande renovação do processo civil no Brasil começou na década de 90 com o ministro Salvio Figueiredo Teixeira e o ministro Atos Guzmão Carneiro, secretariados pela então desembargadora do Distrito Federal, Fátima Nancy Andrighi, e hoje ministra corregedora nacional pelo Superior Tribunal de Justiça. Foram feitas reformas pontuais e que descaracterizaram a característica de código. Eram leis esparsas que alteravam pontos de algumas questões em relação à execução de sentença. Enfim, hoje o que se busca... Muito pontual era. Eram pontuais. E agora? Agora não. Há uma reforma geral, né, um novo código, que veio a introduzir novos princípios, novos procedimentos, corrigir algumas questões que eram enfocadas de uma maneira que atrasavam a prestação jurisdicional. Já está valendo? Não. A importância do evento, do seminário, é que a Presidente da República tem até o dia 16 para sancionar. Agora! E agora, veja, nos dias 13 e 14, nós estamos realizando um grande evento com alguns daqueles que são autores, que remeteram artigos. Por exemplo, do desembargador José Eduardo Chaves Júnior, é o autor dos artigos que falam a respeito da cooperação judicial. Na Europa, só a título de curiosidade, na União Europeia, um juiz de França pode mandar prender na Alemanha. Ele passa por e-mail numa rotina e se cumpre a decisão dele. Ele tem todas as informações de todos os juízes da União Europeia. Nós que estamos aqui na Tríplice Fronteira sabemos que uma nota fiscal do Paraguai não vive do Brasil, e eu, como desembargador, tive oportunidade de julgar um caso de DPVAT, que um argentino atravessou a ponte, ficou embaixo de um ônibus e a seguradora dizia que não deveria receber. Ora, se ele faleceu e o seguro é um seguro social... Só porque ele cruzou a fronteira não quer dizer nada. Porque não era brasileiro. Sim. E eu mandei pagar, e foi o primeiro precedente nessa questão de uma visão de uma nacionalidade sul-americana. Nós estamos longe ou estamos agora mais perto de ter justamente isso que já ocorre na Europa? Olha, são os primeiros passos. É uma questão de mentalidade. O brasileiro, ele vive de costas para a América Latina e sonhando com as bolsas caras da Europa. Nós não temos uma cultura de cidadania sul-americana. Eu vou ao Uruguai e o uruguaio fica feliz quando a seleção brasileira ganha um jogo. Eles têm noção, os países da América do Sul, de uma cidadania sul-americana. E isso é importante por questões fundamentais. Nós vemos hoje, por exemplo, na Guatemala, da Nicarágua, me perdoe, criando um canal para unir o Pacífico ao Atlântico. Aqui não existe um porto que o Brasil tenha no Pacífico. A nossa exportação seria altamente concorrente com os americanos, especialmente nos grãos. Foi um esforço de dezenas de anos para se conseguir uma rodovia no Peru. Então, nós precisamos tomar consciência de uma visão estratégica para o futuro. Nós precisamos entender que precisa haver a livre circulação de pessoas,
que hoje o mundo é online, a cidadania é full-time online, são as expressões que estão na onda, como diriam os jovens da minha geração, e não é possível que, como em Curitiba, quando se faz um projeto arquitetônico para construir um prédio, à noite, na Índia, é feito um projeto estrutural porque não precisa pagar auxílio noturno na Justiça do Trabalho. A sociedade antecipa o direito. O direito, infelizmente, está chegando atrasado. Nós precisamos aplicar no processo civil as novas tecnologias, a inteligência artificial, tudo que há de novo que a medicina já senhorou. O senhor falou em cidadania. O novo Código Civil é mais cidadão? O Código de Processo Civil busca a cooperação no processo. Vamos dar exemplos pontuais do que interessa. Na Europa, nos vários países que integram a União Europeia, é tudo eletrônico o cumprimento de uma decisão judicial. O senhor já imaginou uma mãe paraguaia que precisa receber pensão de um brasileiro que deixou seus filhos do Paraguai? Se ela vai conseguir? Nós sabemos que não vai. Não vai. Isso é uma lenda urbana. Então, há uma preocupação de evoluir o Código para a cooperação judicial. A cooperação entre os vários segmentos do Poder Judiciário no Brasil. Há um processo de falência, o juiz estadual não conversa com o juiz trabalhista. Há os problemas fiscais que estão na Justiça Federal. Cada um no seu... Cada um trancado no seu gabinete, no mais absoluto silêncio e sem uma comunicação legal. Nós temos a mudança com esse... Isso, o Código de Processo Civil novo principia uma atividade do que ele chama do juiz de ligação. França mantém uma juíza na embaixada em Brasília para facilitar o cumprimento dos interesses dos franceses do Brasil. É se preocupar com o cidadão, né? Exatamente. Eu digo assim que o melhor modelo do Estado é o canadense. Qual é o princípio gestor da atividade do Estado no Canadá? O Estado é um instrumento de felicidade do cidadão. Fantástico Só isso, hein? Só isso. A soberania hoje é do cidadão, é da nação. Antes era do déspota. Alguém erguia a espada e dizia, eu sou imperador desse território. E ele era o soberano. Hoje a soberania é do povo. O Estado tem que ser nada mais do que um instrumento de realização da felicidade do seu cidadão. Bom, o senhor coordenou esse livro que está em suas mãos, e esse livro traz tudo sobre o Código de Processo Civil? Na verdade, o livro é um enfoque do que se procura pensar de novo no processo civil, especialmente em relação aos tribunais superiores. Correto. Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque um grande informe da filosofia do novo Código é a uniformização de jurisprudência. O que significa isso para a pessoa que está ouvindo a gente? Significa que o senhor hoje vive uma loteria. Se o senhor vai na primeira vara, o juiz julga de um jeito. Se o senhor vai na segunda, ele julga do outro jeito. O senhor recorre para o tribunal, uma câmara do tribunal julga, ou turma, depende do tribunal, julga de uma maneira. Vai para outra câmara, julga de outra maneira. O que se pretende é, depois de uma consolidação de jurisprudência, que existe um vínculo. Nós estamos partindo para o Lind Case americano, ou da Common Law, da Justiça da Europa que a gente ouve nos filmes? Olha, segundo decisão do juiz segundo tal. o precedente tal da certo. corte, os princípios que devem nortear esse julgamento são isso. Claro que quando você fala isso, os positivistas tremem, porque eles querem o que não está na lei, não é... Na verdade, hoje nós vivemos um Estado constitucional. A Constituição está espargindo princípios para o Código Civil, Penal, Processual, para todas as áreas do direito. Nós vivemos num Estado democrático constitucional. Correto. Isso implica que esses princípios devem nortear as decisões. E o cidadão, porque quando você vai estudar direito, você põe um livro embaixo do braço, coloca um terno bonito, quer ser doutor, passa a falar um português que ninguém entende, vai estudar latim. Só que o jurisdicionado, o cidadão, ele não precisa disso. Ele precisa do bem da vida. Se alguém
e por isso que eu sou o entusiasta dos juizados especiais, se alguém causou um ato ilícito no trânsito de veículos, danificou o seu carro, Correto. atropelou alguém, você não quer saber a tese jurídica, você precisa pagar o hospital O mais rápido possível. na hora. É emergente o problema. Lógico. A mãe que tem que alimentar o seu filho não quer saber se de acordo com a escola de Frankfurt ou a escola de Viena, qual é o pensamento filosófico na Idade Média e hoje. Ela quer saber que se ela não tiver o leite, o filho dela vai morrer. Praticidade, né? Praticidade. Nós precisamos resolver os problemas É impossível ter uma injustiça instantânea, mas o juiz tem que ser um homem do seu tempo e tem que entender que o tempo antes, há 30 anos atrás, era outro. Hoje os nossos filhos estão ligados na internet, estudando, tocando guitarra e jogando videogame. Tudo ao mesmo Se tempo. nós não trabalhamos assim, a verdade é que a sociedade está se construindo desta maneira e nós temos que ter uma legislação e um poder judiciário para resolver os problemas de acordo com as necessidades da sociedade. Bom, eu tive o prazer de conversar aqui com o desembargador Fagundes Cunha, que veio falar sobre o novo Código de Processo Civil, que nos traz aí um alento para uma justiça esperança. cada vez mais cidadã, cada vez mais rápida, mais mais barata. E mais barata, o que é Isso. muito bom para todos nós, não é mesmo? Isso. Doutor, boa sorte, que esse evento seja um sucesso e que todos os convidados possam esclarecer ainda mais para estudantes, para advogados, todo esse pessoal que lida com a justiça diariamente. Eu agradeço a recepção carinhosa. Foz é sempre um lugar que nos recebe muito bem. Foz é um exemplo de cidade cosmopolita. Aqui é onde os povos se encontram. Nós temos pessoas das mais diversas raças e dos mais diversos rincões. E nós precisamos de uma justiça que atenda a essa cidadania cosmopolita que hoje permeia toda a nossa sociedade. Obrigado, desembargador.